A todos e todas uma ótima noite, ou uma boa tarde, ou uma excelente manhã, assim quando for direcionado esse vídeo, essa palavra da parte do Senhor, e Ele assim vos alcançar, em nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é nosso irmão e amigo, Paulo Fernando. Os nossos senhores e senhoras estão no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Pensaram que não fosse ter, né? Isso aqui não sai mais não. E vamos caminhando. Estamos aqui mais uma vez, buscando no Senhor e nos esforçando para caminhar nele. E é um fato a qual nós estamos observando e creio que todos, e quero acreditar pela fé a qual professamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos e todas estão vivendo verdadeiramente a palavra, e aqueles que não estão vivendo, se esforçando para estar em obediência, estão vendo, escutando e presenciando as Escrituras que são vida se cumprir dentro daquilo a qual o Senhor nos deixou. Só o fato de nós vermos a palavra se cumprindo já deveria nos alertar o tamanho das adversidades e dos fatores e questões que estão ocorrendo, tanto dentro do nosso país quanto fora, e questões extremamente marcantes e de extremidades enormes, as quais talvez nunca se foram vistas antes, e nós estamos vendo cada vez mais proporções desses fatores crescerem, se agravarem, se intensificarem e de fato mostrar que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está a voltar. A nós que o servimos, não é momento de nos entristecer, pelo contrário, é momento de nos alegrarmos. Mas é um momento a qual nós também temos que refletir e tratar acerca do nosso posicionamento, da nossa conduta, da responsabilidade para com o chamado, ministério e tudo quanto o Senhor concedeu-nos, acerca de dons e talentos. E é um ponto que precisamos realmente mudar isso, que é o fator da intercessão. O que nós temos feito diante do Senhor? Nós temos nos colocado em oração e tendo responsabilidade com o que temos orado. Nós estamos desde o começo no mesmo princípio de caminhada ou estamos oscilando, instáveis, com pedidos levianos, com pedidos de listagem própria, ou de fato nós estamos nos posicionando e trazendo o julgamento a nós mesmos. Senhor, desde o dia que eu me converti verdadeiramente a Ti e a Tua palavra, o que ainda falta ser mudado em mim?
Eu estou aqui colocando-me diante de ti para julgar a mim mesmo e entender, compreender aquilo que ainda se porta de oculto em mim ou de costumeiro, que eu não tenho ainda a maturidade ou já tive e não quero simplesmente apresentar ao Senhor para mudar. Por que disso? Nós estamos vendo na atualidade, e agora que está tendo uma proporção e uma repercussão com uma celeridade muito maior e com uma visibilidade abundante e enorme, pelo fato das redes sociais e das plataformas serem locomovidas pela internet, e isso abrir diretrizes a outros países, nações, pessoas e aqueles que talvez seguem determinadas pessoas, canais, e aquilo tem se um pedido do qual você pode estar recebendo notificações personalizadas, constantes, ou todas, enfim. E isso vai se tornando abrangente. Só que isso tomou uma relevância não por um lado do qual o evangelho, que deveria levar pecadores ao arrependimento, se estabeleça nessas vidas. Isso tomou uma proporção ao ponto de eu vou julgar a vida do Edson, porque eu agora me tornei, em meu pensamento próprio, juiz do Senhor, e estou vendo algo que não convém meu irmão fazer. Mas eu, em vez de chegar até ele, depois de orar, de jejuar, de clamar e buscar apresentar aquela vida ao Senhor e ter uma direção dele e uma ordenância dele, para que se cumpra aquilo que o Senhor quer e não o que eu quero, eu vou expor o meu irmão. E para ficar melhor, para que eu me porte como um homem zeloso, um profeta, como se diz, correto, temente, posturado no Senhor, eu vou expô-lo diante de uma câmera e proclamar aquilo que eu bem entendo, querendo se validar para dentro das Escrituras e apontar algo, julgando. E é uma coisa que hoje se tornou algo extremamente, e perdão pela palavra, mas é isso mesmo, lucrativo. Por que, irmão Paulo Fernando? Porque quanto mais visualizações eu tenho, mais eu recebo. Quanto mais as minhas plataformas são acessadas e os meus vídeos compartilhados, mais eu recebo. Quanto mais o meu canal cresce, mais o algoritmo, eu não vou tratar sobre isso aqui agora, bem assim. Ele entrega. Quanto mais entrega eu tenho, mais relevância e significância na internet eu tenho. Mas isso não significa dizer que eu tenho essa mesma relevância e essa entrega nos céus. Nossa irmã Dalvânia nos deixou uma pergunta que ecoa, que ressoa, que está aqui dentro até hoje. Será que os céus realmente nos conhecem? Como pecadores? Sim. Mas será que os céus nos conhecem como nascidos novamente em Cristo Jesus? Será que o Senhor me conhece pela minha entrega verdadeira e sincera de tentativa de orar? Será que o Senhor me conhece por aquilo que eu me esforço para limpar a minha mente, limpar o meu coração e me portar diante da palavra para receber o que é vida e gerar vida naquilo que está morto em mim? Será que verdadeiramente os céus sabem, diga o seu nome neste momento, quem é Paulo Fernando Nunes Vieira diante do Senhor? Será que sabe? Porque por esta tela que eu vos falo, é muito fácil dizer-me que sou um homem servo de Deus. Tenho uma aliança no dedo, posturo-me como um homem casado, tenho uma boa eloquência, falo muito bem, dito de linguagem formal com palavras de prudência, cautela, sei usar pontuação, vírgula, lido muito bem com português. Tenho um trato de hebraico, aramaico, tenho uma oratória de excelência, tenho diplomas de cursos abundantes, tenho faculdade, sou renomado diante de muitos, tenho N anéis que poderiam estar aqui, tenho um terno com brochuras e broches de tal. Mas aqui
perdoe-me, mas tem que ser dito. Aqui é muito fácil. Aqui é muito fácil. Vou repetir de novo. Aqui, diante de uma câmera, diante de uma plataforma, expor-me como alguém que os céus sabem que eu não sou, e a própria palavra delibera-me como um hipócrita, e é o que nós somos, é extremamente fácil e muito prazeroso. E os comentários vão chegando, vão se ressoando, e eu vou usar um termo que é meramente ridículo, e tomara que os mais novos nem entendam, para que procurem no dicionário o que é isso, para deixarem de ser insignificantes e ignorantes diante daquilo que o Senhor vos passa. Eu me torno pomposo, eu me torno rechonchudo, eu me torno sendo que isso não significa absolutamente nada se não tem uma ordem vinda direta do reino por parte do Senhor. E ainda que a tenha, se eu não busco, se eu não clamo os céus para estarem comigo, se eu não me abasteço do Espírito Santo para que ele dite as palavras que eu devo usar, como falar, como a minha língua deve estar pura, como o meu coração deve estar diante dele, como a minha mente deve se esvaziar de mim mesmo e se portar somente pelas Escrituras e recebendo dele, nem aqui eu posso estar mesmo que ele ordene, se eu não me capacito em santidade para estar aqui, falando somente o que ele ordena. E assim é que deve se cumprir. Porque vir para cá debaixo de uma ordem, mas eu vir da forma que eu quero, isso não é obediência, é pecado. Se o Senhor me manda estar aqui às 15 horas, eu estou às 15h01, eu estou desobedecendo. Nós precisamos parar, desculpe o termo, com essas frescuras, com essas justificativas, com essas coisas esfarrapadas que nós queremos trazer. Irmãos, irmãs, não há tempo mais para isso. Há tempo de nós nos consertarmos e nos corrigirmos para receber ainda aquilo que o Senhor tem para nós e que não deve só estar aqui. Quantas vidas nós deixamos de ser instrumentos por desobediência e que o Senhor queria estar conosco para alcançar aqueles que estão próximos de nós. Mas é muito mais fácil eu olhar para a Dalvânia, para o Edson, pastora Dislene, pastor Cleito, irmã Gleice, irmã Cristiane, e desculpe-me falar, apontar pastor e pastoras, devido à notoriedade por serem líderes, não passa de uma extrema covardia acerca daquilo que o Senhor não vos mandou fazer. Vou repetir, apontar líderes, principalmente que já tem uma denominada congregação, digamos que volumosa, e uma expressão notória, nacionalmente falando, e às vezes até internacionalmente falando, sem que o Senhor lhe ordenou falar acerca de coisíssima nenhuma, chama-se covardia, para promover-se diante daquilo que é uma desgraça da vida do outro. E ao ponto de nós nos colocarmos a tamanha ridicularidade de pecado, que eu nem sequer procuro saber se o que ocorreu dentro daquela vida, eu devo interceder, eu devo portar-me como aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu nem sequer tenho amor ao próximo, eu simplesmente aponto, sendo que eu também, muitas das vezes, apontando, já estou caído. É inacreditável isso. A que ponto nós chegamos? Todas as coisas me são lícitas, porém nem tudo me convém. Eu não estou falando que nós temos que abraçar pecado, eu não estou falando que nós não temos que nos posicionar diante daquilo que é errado, eu não estou falando que nós não temos que ter obediência às Escrituras. Eu estou falando que é uma covardia estratégica que está sendo utilizada hoje de forma maligna para promover-nos diante da internet, parecendo homens e mulheres de Deus. O hábito de julgar se tornou hoje, Edson, uma promoção absurda. E isso está sendo usado a direito e torto. Quem foi que nos deu o direito de apontar o dedo e ferir e denigrir a imagem do próximo? Se o Senhor nos ordena em Mateus 5, nós esquecemos. O que, irmão Paulo? Bendizei os que vos maldizem, amai os vossos inimigos. Se vos foi chamado para caminhar 1 milha, caminhe 2. Aonde foi que nós começamos a trocar essas coisas por aquilo que é interpretação meramente dita
minha. Nós estamos julgando para nos promover como homens e mulheres de Deus. Cuidado, cuidado, vou repetir, cuidado, porque dos muitos que estão fazendo isso, eu não vou citar nomes, nem vou entrar nisso, mas dos muitos e das muitas que estão fazendo isso, sem a ordem de Deus, são os mesmos que daqui a pouco estão aqui, do outro lado, recebendo a mesma medida com a qual julgaram aqueles que não eram para ter sido julgados por nós. E aí? E veio da parte do Senhor. Como é que faz? Lembre-se de Davi. Senhor, se eu cair na mão dos meus inimigos, não tem misericórdia e graça. Senhor, se eu permanecer em mim, estou ruim, péssimo. Então eu prefiro cair em tuas mãos mesmo, porque eu sei do tamanho do teu amor, da tua graça e misericórdia que usarás para comigo. Os inimigos vão destruir, nós mesmos nos destruímos também. Então é melhor estar nas mãos do Senhor. Mas, quando é Ele, a coisa é diferente. Por que temos feito isso? Por que hoje a internet virou um mar de guerra, de apontamento, de desconstrução da imagem do outro? Deixe-me vos falar algo. A internet tem dono, as redes têm lei, as redes das quais são procedentes daquilo que o Senhor ordenou, é Ele quem deve coordenar, direcionar e conduzir o que tem que ser feito ou não. Pare de reclamar se vós não tendes seguidores. Pare de reclamar se não está tendo visualizações dos vídeos. Pare de reclamar se as plataformas não estão crescendo. Pare de reclamar se não está sendo entregue vídeos seus. Pare de ficar usando métricas carnais e humanas, das quais o marketing, a publicidade, ou o nome que quer que seja que dê para isso, se aplica, porque deve-se ocorrer aquilo a qual o dono que vos ordenou fazer, que é o Senhor, Ele que manda, Ele que coordena, Ele que direciona, é Ele quem há de conduzir o que tem que acontecer. Porque até nisso apontamos o dedo e julgamos. Poxa, Senhor, as redes sociais de fulano crescem tanto, a minha não. Nós mesmos nos comparamos e traçamos uma régua de juízo para um patamar do qual é o Senhor que tem que nos colocar. Não, mas eu tenho que me comparar com fulano de tal, porque, enfim, é isso. Né? Eu não cresço, eu não desenvolvo. Então o Senhor fica onde nisso? Aonde o Senhor entra? A nossa falta de cuidado, a nossa falta de vigilância, ela nos leva a nos perder com coisas muito simples. E o hábito de nós apontarmos o dedo ao outro se tornou uma ferramenta grandiosíssima hoje. Eu ouso até a dizer, e isso não é uma brincadeira, que em dadas situações o inimigo é posto dentro disto e ele mesmo olha e fala: ei, eu não estou nisso, isso aí é vós mesmo, pela sua vossa maldade, que está construindo, me ponha fora disto. Eu posso até ajudar e conduzir algo, mas isso aí é maquinação de vós mesmos, do vosso coração. A estrutura da qual nós nos colocamos e o patamar com a qual essa situação está ganhando crescimento e proporção está se tornando algo destrutivo. Está se tornando algo que se estabelece como um perigo. E tome cuidado. Por quê? É uma linha tênue. Irmão Paulo Fernando, por que o irmão está falando isso? Deixa-me fazer uma pergunta. Se fulano de tal, que tem não sei quantos milhões de seguidores, que se verdadeiramente pode ter, e cremos que tem um chamado, conduzido, direcionado pelo Senhor, mas que em dado momento se perdeu, se ele se estabelece em cima de uma mentira, e eu replico aquilo, opa, como é que eu vou saber, Edson? Se eu não oro, se eu não busco mais no Senhor isso, se eu simplesmente me aparto das Escrituras ou as uso para defender algo que eu quero que seja defendido, porque o outro falou e ele tem relevância e aquilo é uma mentira. E a mentira tem uma paternidade. A paternidade é do diabo. E aí? Como é que faz?
Não, irmão Paulo Fernando, eu peço perdão, me conserto com o Senhor, ok. Mas e se porventura essa mentira que vos foi estabelecida e replicada por vós alcançou 7 milhões, 5, 2, uma proporção de visualizações fora da nação e dentro? Edson, como é que eu vou fazer para correr atrás de todas essas pessoas e falar que eu estou mentindo? Um vídeo só vai consertar? Não vai. 2 vídeos vão consertar? Não vai. 3 vídeos vão consertar? Não vai. Pode alcançar até mais visualizações. Mas será que aquilo que foi estabelecido no coração de um, que ele já passou para outro, e para outro, está entendendo o efeito em cadeia? E aí? Como é que fica? E muitas das vezes é de alguém que é homem e mulher de Deus, e que por um dado momento se equivocou, ou o que quer que seja que ocorreu. Se eu não parto daquilo que é daqui e cumpro com o que está dentro da palavra, pela palavra, pare com isso. Chegar a alguém com uma dada orientação do Senhor, pastor, pastora, por sua ovelha, e, ei, vem cá, deixa eu puxar sua orelha. Top, excelente. Agora, eu olho para o meu irmão, entendo por mim mesmo, e não trato acerca daquilo que a palavra diz, peraí. Agora, se eu trago o que está aqui e a palavra vos feriu ou me feriu dentro daquilo que eu estou em pecado e errado, excelente. É isso. Só que nem isso, quando é da parte do Senhor, nós queremos ser julgados, gente. A gente não quer ser julgado nem pela palavra. A gente não quer se estabelecer nem dentro das Escrituras. Aí fica difícil, né? Aí não tem condições, Gleice. Tem como isso? Aí é muito mais fácil, né? Alguém chegar, passar a mão na minha cabeça, guti-guti, nhenhenhé. Aí você vem aqui em Mateus 7, continuação do Sermão da Montanha, está intitulado assim, presta bem atenção, o hábito de julgar os outros. Uai, irmão Paulo Fernando, quer dizer que se tornou um hábito? Com certeza se tornou um hábito. E segundo nós aprendemos, todo hábito gera uma habitação. E depois que essa habitação está a mim, e eu tenho habituabilidade, ou seja, eu me acostumo, eu gosto, eu começo a passar a mão na cabeça dela, eu vou criando, vou dando comida, eu vou alimentando, boto coleira, levo para banhar, para tosar, passeio, dorme comigo, uai. É isso que acontece. É fácil depois de tirar isso? Não é fácil. Porque muitas das vezes nós nem sequer mais percebemos que nós adentramos por um caminho do qual não é o caminho que o Senhor nos conduziu. E é muito mais fácil para que eu cresça e para que eu tenha uma expansão, nem que seja curta, eu apontar o outro do que me colocar dentro daquela situação. Ao ver o erro do outro, nós deveríamos nos colocar nele e falar, Senhor, aquilo ali sou eu. Talvez não com o mesmo pecado, mas de tal forma, em tal situação. Nós nunca aprendemos, na maioria das vezes, nada com esse tipo de situação. E uma arma de defesa que está sendo implementada por nós é o seguinte, pastora Zilene. Eu, para não mudar, eu aponto os erros da senhora, mas eu me escondo aqui, ó, nos meus. E cuidado, vigiai, sabe por quê? Porque nós ainda nos escondemos aqui, ó, usando a palavra. E quem foi que nos disse que nós temos o direito de fazer isso? O Senhor não nos concedeu isso. Falando a Timóteo, diz que o bom obreiro, a boa obreira, sabe fazer o quê? Manusear bem a palavra. Qual tipo de manuseio nós estamos fazendo com a palavra? É um manuseio a qual o Senhor ordena? Ou é um manuseio do qual eu quero fazer? Se você tem um carro, um dado modelo, uma dada marca específico, e ele tem-se a utilização de câmbio de forma automática. Se eu não sei executar
a parada correta quando ele está em drive e a parada correta quando ele está em ré, que é o R, o que vai acontecer com o meu mau manuseio com relação ao câmbio automático? Vai dar um determinado tempo, ele vai vir a estragar. Só que se eu não sei manuseá-lo bem e não aprendo, ele vai estragar mais rápido. E não adianta alguém botar aqui nos comentários, Toyota dura, Honda dura. Sim, claro, muita da gente vai, troca o óleo, faz a manutenção, troca o filtro, mas permanece tendo mau uso daquele câmbio. O que eu quero dizer com isso? A vida útil de algo que era para se dar por muito tempo, ela vai diminuir. Ora, se eu não manuseio bem esta palavra, ao invés de gerar vida ao outro, eu vou estar matando o outro. E já vou estar morto em mim mesmo e achando que estou no Senhor. E o inimigo não tem necessidade nem vontade nenhuma que nós saiamos deste patamar dentro da igreja. Culto, Santa Ceia, o padrão de religiosidade está montado. Aprendemos acerca disso há poucos dias. Aqueles que estavam no templo, quando Cristo estava lá para ensinar, deveriam ser aqueles os primeiros, sacerdotes e todos que estavam ali a chegar e falar, ei, vamos parar com tudo. Aquele a qual nós sempre falamos acerca dele está aqui. Vamos nos curvar e receber dele. Pelo contrário, meu amigo, porrada nele. Não, pra lá com esse ensino. Não, quem esse aí, o Cristo? Negativo. Quem este querendo ser mais santo do que eu, Edson? Não. E esse tipo de manuseio, ele está tomando proporção. Esse tipo de manuseio com as escrituras, ele está crescendo. Esse tipo de manuseio está ganhando visibilidade, está crescendo. Esse tipo de manuseio está alcançando tantas vidas que deveriam ser geradas novamente em Cristo e estão sendo mortas e conduzidas ao inferno e alcançadas pelo inimigo. E pasmem com o que eu vou dizer. Sabe quem é o responsável e responsável por isso? Aqui, eu estou sendo o primeiro a bater no peito. Somos nós. Somos nós. Porque mais julgamos, mais apontamos, mais nos fazemos juízes de nós mesmos do que cumprir aquilo ao qual o Senhor nos ordena. Nós precisamos parar e voltar a ter uma vida com o Senhor genuinamente. Preste bem atenção. Mateus no capítulo 7, no verso 1, já estou quase encerrando, ele já começa da seguinte forma. Só aqui, já nos leva a refletir e a parar e olharmos primeiramente a nós mesmos, a nos autoexaminarmos. Não julgueis, preste bem atenção, é uma afirmativa. Ele não está falando, olha, tendo a possibilidade, julgue, delibere. Não aqui. Não neste momento. Não julgueis. Mateus capítulo 7, verso 1. Para que não sejais julgados. E aí entra um outro ponto ainda. Sabe qual? Sabe qual ponto que entra, irmão Liz? Quando eu julgo o meu próximo, que alguém vem me julgar, Edson, eu não quero, desculpa falar. E eu vou me colocar nisso. A gente fica igual um menino birrento. Fica, para com essa conversa. Fica. A gente volta naquilo que Paulo fala. Ao invés de sermos homens e ter a postura e a responsabilidade de receber, nós voltamos para o tempo de menino. E já deveríamos ter abandonado as coisas de menino há muito tempo. E eu estou começando falando por mim. A gente precisa ter vergonha na cara e parar com essa palhaçada. Parar com essa sem vergonhice, porque o nome é esse. A gente já sabe qual que é o caminho. Eu quero apontar a Gleice, mas na hora que a Gleice fala, opa, o Paulo escorregou no tomate. Peraí, Senhor, apresento meu irmão
o que o senhor quer que faça? Alcança, parará, parará, Gleice vai lá, bater uma ideia com o seu irmão, trocar ideia com ele, falar com ele. Na hora que a Gleice vem, a Dalvânia, não, eu, Gleice? Sim, aonde? Que é isso? É desse jeito. É desse jeito. É desse jeito, sim. É desse jeito, sim. Nós estamos dessa forma. Nós estamos a tal ponto que Deus ordena os nossos pastores a nos corrigir e nós não queremos nem sequer ter o respeito. Eu não estou nem falando de ordenança, eu não estou nem falando acerca daquilo que procede do alto. Nós não temos nem o respeito como seres humanos de escutá-los. Isso é um absurdo. É um absurdo. Nós somos mal educados ao extremo. Nós nem sequer damos a decência, nós não temos nem pudor de sequer escutar, parar para ouvir aqueles aos quais o próprio Senhor destinou para ser o seu e o meu líder. E nós queremos vir falar que vamos escutar o Senhor aonde? Aonde? Vamos parar de se enganar. Foi o que o Senhor falou comigo. Paulo, deixa de ser hipócrita, porque comigo eu sei muito bem quem vós sois. Eu sei muito bem quem você é. Eu sei muito bem o que está no vosso coração. Eu conheço os vossos pensamentos. Eu conheço o seu deitar e o seu levantar. Assim como conheci o de Davi, de Moisés, de Noé, de todos aqueles que foram meus. Então para que se esconder? Adianta, Edson? Não adianta. Mas a gente tem essa postura. Nós queremos entrar na caverna e eu vou ficar daqui. Aí eu vou, boto, igual já viu aqueles videogames antigos, Mario Bros? Eu vou, boto só a cabeça de fora, aí quando tá passando eu pego o estilingue e atiro. Aí eu me escondo e não deixo ele me ver. Uai, me ajuda. E não tem, qual o sentido disso? Se a primeira ordenância, o que a palavra já começa é, não julgueis para que não sejais julgados. Mas já que vós estáis julgando, prepare-se para ser julgado. Mas nós não queremos. Então, o que tem que fazer? Abandonar o hábito. Essa parte a gente pula. Essa parte, a pastora falou bem, essa parte a gente pula. Por quê? Verso 2. Com o juízo que julgardes, sereis julgados. A mesma medida, o mesmo peso, a mesma farinha, o mesmo fermento que você colocou lá, que está levedando toda a massa, é o mesmo que vai lhe bater e me bater. Meu Deus! Por quê, Paulo? Porque a palavra diz, porque o Senhor é justo. Simplesmente por isso. Ou você acha que nós vamos apontar o dedo, usar a medida que nós bem queremos, e o Senhor, tadinho dele. Tadinho nada. Tadinho nada. Para com isso. A gente precisa parar com essas coisas. Em nome de Jesus, estamos parando e vamos parar e vai cessar isso nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Chega, basta disso. Vamos lá. E com a medida com que tiver, presta bem atenção, com a medida com que tiverdes medido, de medir a vós. Vou repetir de novo, presta bem atenção. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, eu e vós, nobres irmãos e irmãs. E com a medida, com o peso, com o que quer que seja, que nós colocamos dentro do nosso jugo, com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós, a minha voz. Então, receba em nome de Jesus. É isso que tem para dizer. Só que a gente não quer receber isso. Mas peraí. Eu faço, eu posso, eu aconteço, eu dito, eu me porto como juiz. E sabe com que nós estamos nos associando quando fazemos isso? Você lembra quando Cristo fala dos sepulcros caiados? Olha para aquele monte de sacerdote, alinhado, bonito, eloquente, posturado, pomposo, que eram para ser homens verdadeiramente de Deus, falam, têm autoridade, notoriedade, tem timbre, tem porte de varões, aquela elegância, até resplandece parecer do Senhor. Mas quando olha para dentro, sepulcros
escaiados, vazios, mortos em nós mesmos. Pare e pense aí. Se a maioria de nós não estamos exatamente dessa forma, é a mesma medida, é a mesma forma, a mesma farinha. Preste bem atenção, um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse mesmo fermento que nós usamos, ele um pouquinho a mais para querermos apontar a massa do outro, é com este mesmo peso de fermento que vai vir a julgar, esta mesma medida que vai vir sobre nós. E aí quando chega a conta, eu não quero receber, eu não quero pagar, eu ainda me dou no desfrute, no despeito de desobedecer aquilo a qual o Senhor ainda está trazendo como paga a consequência daquilo que eu estou pegando, que eu estou pecando, que eu estou fazendo. Eu ainda me atrevo, pastor, a dizer, a me colocar em oração, Pai, mas por que, Senhor? Não, mas não pode. Oh, mas peraí. Ele tem crise de amnésia, se esquece que um dia julgou. Aí quando o julgamento chega sobre ele, a amnésia, a demência chega na hora. Na hora. Ó. Verso 3. Eita, menina, agora ficou bom. Agora vamos lá. É porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Oh, hipócrita! Oh, é muito simples. Tá aqui. E aí? A gente faz isso o tempo todo. Vamos ser sinceros, honestos, pelo menos uma vez nas nossas vidas, como nós somos quando nós estamos passando por situações adversas, quando nós necessitamos de dados pontos, tocou em questão de saúde, chegou ao ponto de talvez algo drástico para a morte, chegou a um ponto de fundo financeiro, nossos matrimônios estão numa desestrutura que está prestes a terminar, acabar, romper com tudo. Ou seja, quando nós chegamos nesse extremo, aí nós vamos ao Senhor, aí nós queremos entregar até algo sincero, verdadeiro, nós nos esforçamos para isso, né? Certo. Mas na hora que eu olho no secreto, que eu estou em oculto com Ele, que eu sei o que eu carrego aqui dentro, que eu sei o que eu penso aqui, que eu sei qual é a minha conduta, a minha postura, e também tenho a coragem de apresentar aquilo que eu talvez não esteja tendo a capacidade de ver, mas também não quis escutar e receber quando Deus levantou aquele ou aquela que foi direcionado por Ele para vir me corrigir da parte dele, quando Ele mesmo já muitas das vezes tentou, e o Senhor sabe fazer conosco o que precisa ser feito. Aí, para o outro, ok, mas aqui, eu não trato nem da minha vida e quero tratar da vida dos outros. Ei, preste bem atenção, quem está ferido vai ferir outro, quem não foi curado não vai curar outro, um cego guiando outro cego, ambos vão cair no buraco, não tem saída. Quem está abastecido de raiva, de ódio, vai vos transmitir a mesma coisa a outro. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, repara primeiro a trave que está no vosso olho. Repara primeiro o tamanho do argueiro que está em nós, para que só assim, e se o Senhor, em nome de Jesus, ordenar, aprendamos a ter discernimento, aprendamos a ter âmbito de intimidade. Se eu não oro, se eu não tenho intimidade, se eu não reconheço mais a voz do Senhor, se eu não caminho mais pelas Escrituras que são vida, não vá, em nome de Jesus, inventar de apontar o dedo a ninguém. Já que tem que apontar um dedo, aponte para vós. Aponte para vós. Aleluia. Sabe para quê? Para que nós venhamos exercer outra coisa que a palavra diz. Primeiro, buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça. Segundo, renunciar a nós mesmos todos os dias. E ainda tem mais, tomar a nossa cruz, carregá-la. Vou repetir, carregá-la. Vou repetir, carregá-la e renunciar todos os dias. Ele não para lá no meio do caminho e fala que é só um dia. Todos.
E ainda tem a última ordem, segui-lo. 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 Hoje está muito fácil, e desculpe falar isso me dói, mas hoje está muito fácil pegar um bom celular, montar uma boa estrutura de setup, fazer um bom estúdio, entoar uma oração ali no começo. O Senhor me ordenou, estou aqui para fazer isso da parte dele. Escute bem, entenda e tenha maturidade, em nome de Jesus, suficientemente para escutar o que eu vou falar aqui. Eu não estou dizendo que Deus não ordena a fazer isso. Certo? É diferente. Agora, eu por mim mesmo, ou tendo achado, porque o achismo entrou nesse meio, e aí eu acho, Edson, eu entendi desse jeito. Não, mas peraí, quem foi que nos ordenou entender a palavra do jeito que nós queremos? Não é assim. Se eu já vou olhar para a palavra, preste bem como nós julgamos tudo. Se eu já vou olhar para a palavra com o meu pensamento humano já composto aqui dentro, formado, as escrituras meramente vão ser palavras. Isso aqui não vai servir de nada. Se eu já construo uma ideia, um pensamento carnal meu e vou aqui, eu entendi o texto desse jeito. Não, mas peraí. Senhor, será que é isso mesmo? Pai, eu te apresento o que eu entendi, o que veio à mente, eu coloco diante do Senhor. Ajude-me, esclareça a sua palavra a mim. Irmão Paulo Fernando, por que o irmão está falando isso? Vai ler Provérbios. Ei, não vos estribes no vosso próprio entendimento. Eu não posso caminhar acerca do meu próprio entendimento com aquilo que não é meu. Não funciona dessa forma. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Eu preciso reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Vamos lá para a gente encerrar. De novo. Eu preciso reconhecê-lo. Glória a Deus. Provérbios capítulo 3, versos de número 5 e 6. Provérbios a gente deveria... Provérbios a gente deveria ler Provérbios pelo menos umas 10 vezes no ano. Eu que o diga isso. Não sei nem se o pastor está rindo ali, mas deve estar rindo. Eita glória. Vamos lá. Provérbios capítulo 3, tá? 9 jovens, 9 irmãs, a todos. Versículo de número 5 e 6 e vamos encerrar aqui. Confia. Isso aqui vamos deixar para outra parte. Mas só o fato de falar para nós confiarmos, a gente diz confiar no Senhor. A gente diz, mas será que nós confiamos mesmo? Confia no Senhor. Aí aperta mais um pouco. E na totalidade do que nós deveríamos entregar para Ele, nós não entregamos. Mas aí usamos Ele para julgar, do nosso jeito. Confia no Senhor de todo. Ele não está falando metade, um pouco. Mas se você não consegue ir de uma vez, vá se descobrindo conforme o Senhor está se demonstrando para vós, se revelando, e vai entregando pouco a pouco, mas colocando de força, com esforço, com bom ânimo, todos os dias, o coração na totalidade, para que daqui a pouco esteja todo nele. Confie no Senhor de todo o teu coração. Vamos lá. E não te estribes no teu próprio entendimento. Verso 6. Aí entra um outro ponto aqui que... Reconhece-o. Eu preciso ter humildade a ponto de reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Só que hoje, na verdade já de muito tempo, né? Virou um negócio de, pastor dizendo, é porque eu ganhei tantas vidas para Cristo, é porque eu cheguei lá e orei e o que não escutava está escutando, é porque o Edson me chamou para pregar na igreja dele, fui eu que fui lá pregar. Ou seja, o Senhor não opera mais nada. Então, irmão Paulo Fernandes, o irmão quer dizer que nós não reconhecemos? É exatamente isso. Isso é falta de reconhecê-lo.
Não tem outra palavra a dizer. Nós não operamos nada. Sem Ele nada podemos fazer. A própria palavra diz isso. Por que eu vou me pôr no lugar que não é meu? E nem deveria sequer atrever-me a deixar esse tipo de pensamento vir a nós. O poder é dele. Aleluia. Os dons e os talentos que ele nos entregou são da parte dele. Oh, Tudo que opera em nós é da parte dele. Deus. E ele nos deixa claro, dentro da palavra, eu vou falar bem baixinho, ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Então pronto, acabou, não tem mais o que dizer com relação a isso. Reconhece-o em todos os teus caminhos, em todos. Tenhamos a coragem de, mesmo caminhando de forma tortuosa em pecado, Senhor, eu sei que eu estou errado, mas eu quero adentrar em Ti, reconhecendo que o Senhor pode mudar isso que está em mim. Aí entra o ponto maravilhoso, e que nós deveríamos clamar por isso todos os dias. E Ele endireitará as tuas, as minhas, as nossas, as dos irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Ele endireitará as nossas veredas. Aleluia! Em nome de Jesus, endireita mesmo. Se o Senhor não nos endireitar, acabou. Acabou. E tem um fator extremamente grave e que nós temos que refletir nisso. Sabe qual, irmão Gleice? Lá em Hebreus capítulo 12, ele fala que aquele a qual ele tem por filho, ele corrige. Mas se vós, eu, por acaso nós estamos sem correção, ele também diz que nós não somos filhos, mas que nós somos bastardos. Eu não quero ser bastardo no Senhor, eu quero ser filho. E quero que vós sejais filhos e filhas dele também. Amém. Paremos de julgar o nosso próximo e aprendamos a amar. E eu não estou dizendo que o amor não corrige, que o amor não exorta, que o amor não procede da justiça e do juízo, que o amor não repudia o pecado. Sim, porque é o que a palavra diz e é o que nós temos que fazer. Mas não da forma como está sendo feita de uns tempos para cá. Não dessa forma. A forma correta está aqui, ó. E aqui tem dono. Se ele vos ordenar, faça. Se não, ó. Porque até nisso nós não temos o devido cuidado. Sabemos de algo e nem sequer perguntamos ao Senhor se devemos orar por aquilo. E muitas das vezes nos colocamos na brecha de situações espirituais que não são para nós colocarmos as nossas mãos e nem nos metermos naquilo que muitas das vezes é o Senhor que está operando e fazendo. E daqui a pouco a barca vira, as situações começam a acontecer, pai, eu não sei o que eu fiz de errado. E aí ele vem claramente com o Espírito Santo. Não, você só se colocou onde não era para você se colocar. Você só está fazendo aquilo a qual eu não vos ordenei fazer. Simples assim, ou seja, desobediência. Amém? Vamos ter o devido cuidado. Vamos orar em nome de Jesus? Os nobres senhores e senhoras estão no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Pai, Tu és grandioso, Senhor, e único. E nós necessitamos e precisamos do Senhor. Porque muitas das vezes nós começamos até por aquilo a qual o Senhor nos entregou. Chamado, ministério, dons, talentos, propósitos. Nós mesmos julgamos. Senhor, isso aqui é tão pouco para uma pessoa de tamanha grandiosidade como eu. Senhor, isso aqui é só isso. Diante da vida de oração que eu tenho, diante de tantos jejuns que eu faço, nós mesmos somos assim. Que esse hábito caia por terra em nome de Jesus hoje. Que aquilo a qual fazemos, que muitas das vezes não é ajudar, não é amar, não é estar ali ao lado para que o Senhor nos use para levantar o outro, e muitas das vezes nos levantar também, mas sim destruir e crucificar tantas e tantas vidas. Que isso cesse hoje, não só aqui, Pai, mas em todos e todas que estejam fazendo isso,
e usando qualquer meio de comunicação, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que seja o Senhor a nos julgar e a verdadeiramente adentrar e visitar o mais íntimo e pessoal de cada uma das nossas vidas e nos levar a nos entregar verdadeiramente a Ti. Senhor, sonda os nossos corações e os nossos pensamentos. Ensina-nos a nos colocarmos diante de Ti e nos apresentarmos verdadeiramente como nós somos, sem máscaras, sem pormenores, sem qualquer coisa de desculpas ou o que quer que seja, Pai, que estamos deixando arrastar em nossas vidas, mas que nós nos portemos e nos colocamos diante de Ti. Pai, que aqueles a quais nós já julgamos, que o Senhor possa nos perdoar e talvez nos dar a oportunidade de estarmos diante desse e destas e falar, olha, eu pequei contra os céus e julguei a Ti de forma equívoca e errada. Me perdoe. E que esta medida, sim, possa vir sobre nossas vidas, mas que a Tua graça, que a Tua misericórdia caminhe para conosco, que o arrependimento verdadeiro chegue, que a mudança de vida possa verdadeiramente se instalar e permanecer em nós, para que venhamos trilhar os Teus caminhos, reconhecendo a Ti em todos eles. Senhor, endireita as nossas veredas. Nos perdoe, Pai, por quantas vezes confiamos até em Ti, mas em dado momento caminhamos pelos nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias pernas, tomamos o nosso próprio rumo, Pai, e ainda Te envolvemos nesses tipos de situações. Que isso se rompa hoje, em nome de Jesus, e que tudo quanto nós formos fazer, colocar as mãos, sejamos direcionados, orientados e conduzidos por Ti, façamos debaixo de obediência, retidão e santidade para contigo. Pai, obrigado, obrigado, e eu quero encerrar pedindo, tenha-nos ainda por Teus filhos e filhas, corrija-nos, Senhor, e que nós viemos receber de bom grado a Tua repreensão, que nós viemos Te agradecer, Pai, quando formos corrigidos, que o Senhor levante os Teus instrumentos, os seus, Pai, para que possam ser a Tua vara de medida para a correção de nossas vidas, e que nós venhamos nos alegrar, e diante disso nos consertar, Senhor, e nos colocar diante daquilo a qual o Senhor nos quer, pela Tua vontade e pelo Teu propósito, caminhando em Tuas Escrituras. Nós oramos e agradecemos em Cristo Jesus, o reto, santo, justo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Aleluia.